Olá, amigos. Quando nós trabalhamos na oficina, é nosso interesse conhecer as ferramentas e praticar o uso delas e o funcionamento delas para aumentar o rendimento do trabalho. Num programa como o SketchUp, também acontece isso. O programa tem um certo número de ferramentas que nós precisamos conhecer e praticar a sua utilização também para aumentar o rendimento do trabalho e evitar o estresse de um trabalho mais demorado. Assim, nós vamos começar aqui com o SketchUp. Nós vamos começar aqui ativando o círculo. Ativamos o círculo e a gente vê que quando a gente ativa o círculo, normalmente a gente começa a escrever, a desenhar aqui nessa região, e você observa, vamos dar o primeiro clique aqui e fazer uma expansão, e você observa que o círculo, a linha do círculo está na cor azul. Quando a linha do círculo está na cor azul, isso significa que quando nós fizermos um cilindro, um empurra-puxa, ele ficará paralelo ao eixo azul. Então vamos dar o segundo clique aqui e mostrar o que nós estamos falando, né? Damos o segundo clique e clicamos na barra de espaço para guardar a ferramenta. Vamos aqui em empurra-puxa, fazemos o empurra-puxa aqui e veja que o cilindro ficou paralelo ao eixo Z, ao eixo azul. Teclamos na barra de espaço para guardar a ferramenta e vamos apagar também o cilindro e vamos novamente ativar a ferramenta círculo. E você veja que quando a ferramenta sai de lá, ela sai com a cor vermelha. Nessa cor vermelha, quando nós fizermos um empurra-puxa na cor vermelha, que formarmos um cilindro, esse cilindro vai ficar paralelo ao eixo vermelho, que é o eixo do X. Agora, quando você traz um pouquinho para cá, ela já fica paralela ao eixo azul, né? Então vamos voltar um pouquinho para cá e no momento em que ele está paralelo aqui ao eixo vermelho, nós teclamos Shift e seguramos a tecla. Então trava, né? Isso trava. Então trazemos aqui para essa região, damos o primeiro clique, fazemos a expansão e quando chegar no tamanho que a gente desejar, com raio o diâmetro que a gente desejar, né, a gente já pode soltar Shift e dar o segundo clique. E vamos fazer barra de espaço para guardar a ferramenta e vamos pegar empurra-puxa. Empurra-puxa aqui, nós fazemos o cilindro paralelo ao eixo X, ao eixo vermelho, né? Teclamos espaço para guardar a ferramenta e apagamos o cilindro. Agora queremos fazer um cilindro paralelo ao eixo verde, que é o eixo dos Y. Então, quando nós ativamos a ferramenta círculo, trazemos aqui, nessa região aqui, ela está paralela ao eixo X, ao eixo vermelho. Quando trazemos o círculo para esta região aqui, apenas flutuando o mouse, né? A gente não deu clique nenhum aqui ainda. Ele fica, nessa região aqui, ele fica verde, paralelo
ao eixo dos Y, o eixo verde. Então nós travamos, clicamos na tecla Shift, seguramos e agora trazemos para o local onde a gente quer fazer o desenho. Aqui nós fazemos a expansão, né? Damos o primeiro clique. Depois de dar o primeiro clique, a gente pode até soltar Shift e fazemos a expansão. E quando chegar no tamanho que a gente quer, a gente dá o segundo clique, né? Espaço para guardar a ferramenta e vamos em empurra puxa e fazemos paralelo ao eixo verde ou eixo Y, né? Então guardamos a ferramenta aqui, apagamos aqui o cilindro e eu vou dizer uma outra coisa aqui. Quando nós trazemos o círculo, vamos travar o círculo no eixo Y, no eixo verde. Então Shift, né? Então trazemos para cá, travado no eixo verde. E quando nós fizermos a expansão, vamos procurar fazer a expansão de tal maneira, né? Vamos dar o primeiro clique aqui, damos o primeiro clique, e quando fazemos a expansão, procuramos fazer a expansão de tal maneira que o raio do círculo fique paralelo ao eixo X. Veja que o raio do círculo está vermelho, paralelo ao eixo X. Isso facilita a formação do desenho. Aqui damos o segundo clique e está resolvido o problema. A mesma coisa se nós fizermos no eixo X. Apagamos, vamos ativar novamente, né? Vamos travar, né, no eixo X, travamos no eixo X com a tecla Shift, trazemos aqui, damos o primeiro clique aqui e vamos fazer a expansão no eixo Y. Veja que o raio aqui está no eixo verde, paralelo ao eixo verde, né? Isso facilita a formação do desenho, né? Agora, também podemos fazer o raio paralelo ao eixo Z, o eixo azul, né? Olha, o raio aqui ele está paralelo ao eixo azul. Parece que dá um pouquinho mais de trabalho, mas pode ser também paralelo ao eixo azul, né? O ideal mesmo é que seja paralelo ao eixo Y, né? Bem, agora guardamos a ferramenta, apagamos, vamos dimensionar um raio agora. Vamos em círculo, trazemos o círculo aqui, damos aqui o primeiro clique e começamos a expandir. Quando começamos a expandir, aparece a palavra raio aqui. Quando aparece a palavra raio, o número que nós escrevermos aqui será o raio do círculo. Então, eu não dei ainda o segundo círculo. Quando eu der o segundo círculo, então o número que estiver aqui é o número que será o círculo, né? Então, eu vou deixar o círculo aqui, né? E vou escrever 0,50, que será um raio de 0,50. Enter, eu dou Enter. Então, olha, fica um raio de meio metro, né? Um raio de meio metro, e um raio de meio metro determina um diâmetro de 1 metro, não é? Bem, guardamos a ferramenta e você sabe que guardar a ferramenta é na tecla barra de espaço, né? Bem, vamos apagar aqui e
vamos trazer o círculo novamente, ativamos o círculo e trazemos para cá. Bem, quando nós ativamos o círculo e trazemos para cá, aparece aqui a palavra lados e aparece aqui um número 24. Esse número 24 é um número padrão do SketchUp, né? Quando esse número é maior, o processador trabalha mais, né? Então determinou-se 24 como número padrão, mas você pode botar aí mais, você pode botar 50, você pode botar mais, só que o processador vai trabalhar mais um pouco, né? E pode ser até que em algum momento, eu não experimentei ainda não, mas pode ser até que em algum momento chegue até a travar, né? Agora, isso quer dizer o seguinte, é que um círculo ele é formado de uma sequência de lados, né? Uma sequência de lados, de arestas, ligados um no outro, né? E no caso aqui, o padrão são 24 lados. Vamos fazer um círculo, por exemplo, aqui, de 8 lados, né? Então eu vou, né? Olha, eu não cliquei nada ainda. Não houve nenhum clique ainda, nem primeiro, nem segundo, nem nada. Então eu escrevo ali 8, que aí não será mais um círculo, né? Será um octógono. Eu vou escrever 8, né? Você veja que lá embaixo apareceu 8. Eu escrevo a letra S de Silva e dou Enter. E dou o primeiro clique, faço a expansão e veja que o círculo ficou um octógono, né? O círculo agora é um octógono. É um círculo de 8 lados. Dou o segundo clique e está aí, né? Um círculo de 8 lados, né? Apagamos a ferramenta, apagamos o círculo, apagamos aqui e voltamos. Se você fizer novamente aqui, olha, você ative o círculo, traga para cá, ele guardou o número 8. Veja lá que ele guardou. Dou o primeiro clique, dou o segundo clique, ele guardou o número 8. Então, para você voltar para 24, você vai ter que escrever 24 novamente, né? Guardamos a ferramenta, apagamos, vamos ativar aqui, ativamos o círculo e trazemos. Olha, está lá, número de lados 8, né? Vamos escrever 24, letra S de Silva e Enter. E agora fazemos primeiro clique, expandimos, segundo clique e veja que agora é um círculo mais suavizado. Guardamos a ferramenta, fazemos push pull e está aí um cilindro mais suavizado, né? Podemos, como eu já falei, aumentar o número de lados. Podemos aumentar para 50, né? Em 50 o círculo fica bem linheirinho, bem maciozinho, né? Bem, mas vamos ficar por aqui porque já aprendemos, né? E tá bom, né? Vamos passar para outro assunto no próximo vídeo, né? Até mais ver.